Fala galera, beleza? Marcos falando com vocês. E aí, como é que vocês estão, pessoal? Na hora de hoje nós vamos dar uma estudada na estrutura do nosso projeto. Você vai entender o que é função, o que é biblioteca, o que cada parte daquela lá faz. Então, sem mais enrolações, vamos lá. Primeiramente, você já sabe como criar um projetinho. Eu vou criar um projetinho aqui rapidinho com vocês. Olha, File, New, Project. E agora eu vou colocar aqui Console Application, clicar em Go, linguagem C, avançar, projeto. Vou colocar aqui Projeto. Proj 01. Já vou seguir conteúdo que vocês já viram na aula passada. Beleza, tá desmarcado aqui. Vou dar um finish e criou o nosso projetinho aqui simplesinho. Aqui no gerenciamento aqui ao lado, eu vou clicar nesse maisinho e vou clicar duas vezes no main, tá? Que é o código fonte do nosso projeto, ok? Beleza, então vamos falar sobre essa estrutura, né? Sobre esse método, sobre essa função main, né? Sobre as bibliotecas aqui, né? O cabeçalho. Quando nós criamos aqui o projeto padrão, o Hello World, né, o famoso Hello World aí, já vem com esses dois cabeçalhos, vem com essas duas bibliotecas aqui, né, importada. Por que que ele já lança já essas duas aqui? Cada uma delas tem uma função específica. A primeira include stdio.h, ele é um arquivo necessário para você executar os comandos de entrada e saída do seu projeto. O exemplo aqui é o printf, né, que ele vai mostrar uma imagem na tela. Né, vai mostrar uma imagem, vai mostrar um texto aqui na tela, né, Hello World. Né, então, stdio é responsável pela entrada e saída que você vai utilizar durante o seu projeto. A stdio, a stdlib, né, também é uma biblioteca padrão, que já vai, a hora que você cria um projeto, ela já vem inclusa. E a função dela é mais controle de processo, alocação de memória e tudo mais. Você basicamente vai precisar dessas duas aqui quando você estiver trabalhando no seu projetinho. Então deixa essas bibliotecas aqui. Então, bibliotecas é basicamente um conjunto de funções, um conjunto de rotinas, né, que já existe e que facilita na hora de você, para você não ter que criar do zero e tudo mais. Né? Então, quando você, por exemplo, coloca std, você vai poder utilizar comandos aqui de entrada e saída e não vai ter que fazer, por exemplo, do zero isso. Né? Já existe uma biblioteca, já existe um conjunto, né, de rotinas pronto que você pode utilizar durante o seu projeto. Então, por isso que existe o uso dessas bibliotecas aqui. Então, quando você importa uma biblioteca, você consegue utilizar funções, métodos que não teria como se você não importasse essa biblioteca. Basicamente é isso. Logo após a biblioteca, nós temos a função principal, a função main. Né? Todo projeto em C é obrigatório, bom, pelo menos até onde eu sei, a ter uma função main, tá? Não pode ter um projeto sem a função main. E o que é essa função, Marcos? Função é basicamente uma subrotina que é utilizado num programa. Né? Então, dentro dessa função, vai ter um conjunto de comandos que vai realizar uma tarefa. Né? Então, elas ficam dentro de uma função. É normal que um programa ele tenha várias funções, certo? E cada uma dessa função vai realizar uma tarefa diferente, entendeu? Mais pra frente, quando nós formos trabalhando nos primeiros projetinhos, isso tudo que eu estou falando vai ficar mais claro na sua cabeça, tá? Então não se assuste. Né? E toda função, obrigatoriamente, tem que ter o abrir de chaves e o fechar de chaves. Essas instruções aqui, elas ficam dentro desse corpo da função, entendeu? Elas não podem, por exemplo, ficar do lado de fora, tá? Não pode, vai dar erro aqui. Se eu construir, olha só, já deu um erro aqui. Todas as instruções, elas ficam dentro de uma função, tá? E aqui dentro da função nós temos o comando printf, que ele basicamente exibe uma mensagem, tá? Então aqui ele vai exibir a mensagem Hello World. E o que é esse barra N aqui? O barra N é apenas para pular uma linha, tá? Então, por exemplo, se eu construir aqui, você vai ver que Hello World apareceu aqui e pulou uma linha, tá vendo? E depois teve a finalização do compilador. Mas, por exemplo, se eu retirasse esse barra N, olha só, o que ia acontecer? Eu construo primeiro para depois executar, tá? Eu vou te mostrar, olha só. Hello World não pulou nenhuma linha e já veio para finalização. Então, olha só, eu vou colocar barra N. Vou colocar barra N 3. Opa, tem que ser dentro das aspas, tá? Olha, eu coloquei barra N 4 vezes. Ele vai pular 4 linhas. Eu salvei o projeto, mas se eu clicar aqui para executar, ele não funcionou. Por que não funcionou? Porque primeiro eu preciso construir meu projeto. Então eu clico aqui nessa engrenagem. Ele construiu. Tá tudo ok, não deu erro. Agora sim eu executo. E agora sim ele atualizou, entendeu? Então olha só, pulou 4 linhas, certo? Para isso serve esse barra N.
E aqui tem o return 0. Só que antes do return 0, deixa eu mostrar para vocês algo aqui, ó. Inclusive essa biblioteca stdlib aqui, ela é responsável por um comando também, tá? Então, por exemplo, o comando system pause. O comando system pause, por exemplo, se eu salvar o projeto aqui, vou construir, vou dar um play. Por exemplo, o comando system pause, ele é algo característico da biblioteca stdlib, tá? Embora, cara, nesse compilador nosso aqui, eu creio que nem precisa, mas dependendo do compilador que você tiver, por exemplo, quando você, né, pressiona para poder construir e executar o projeto, deixa eu comentar aqui a linha, depois eu vou explicar para vocês como comentários também. Quando eu clico para executar, a tela não fica assim, então ela executa rapidamente e já fecha, entendeu? Dependendo do compilador que você tiver. Então esse System Pause aqui, ele é justamente para dar uma pausa na tela, né? Eu vou executar para vocês verem, olha aqui ó, Hello World, né? E ó, pressione qualquer tecla para continuar. Então ele dá um pause na tela para que você consiga ver o que você está fazendo, e aí depois quando você pressiona, ele automaticamente já finaliza a tela. Mas nesse caso nosso aqui, pelo compilador que nós estamos utilizando, ele tem essa mamata, vamos colocar assim, que ele não finaliza mesmo se você não colocar o System Pause, tá? Então ele mostra que o processo retornou 0, né? O tempo de execução que demorou e tudo mais. Tá, então vamos retirar isso daqui, né? Vamos tratar só desses daqui, né? do escopo padrão aqui do nosso projeto. E depois tem o return 0. O que é esse return 0, Marcos? Return 0 é o valor de retorno da função main, tá? A função main ela é uma função inteira, tá? Então ela tem que retornar um valor inteiro, no caso 0. Né? Então, basicamente aqui, fala que o programa executou com sucesso. Eu vou me aprofundar mais depois, em algumas aulas para frente, sobre a questão da função, dos tipos de funções. Essa daqui é a função inteira, ela retorna o valor inteiro. Tem função float, tem função string, né, que vai retornar vários valores de texto e tudo mais. Mas para essa aula aqui, eu só quero que você entenda isso, que essa função aqui, ela é inteira, ela precisa retornar um valor inteiro. Por isso que tem aqui return 0, certo? E aqui a chave finaliza essa função, tá? Bem simplesinho, galera, foi um resumão aqui, né? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco aqui esse escopo. À medida que for passando as aulas, a gente vai deixando um pouquinho mais complicado, mas bem devagarzinho para você não ficar assustado e sair correndo aqui. E aí você vai entender melhor, ok? Tem também algo que nós vamos ver nas aulas futuras aí, que é sobre operadores, né, sobre variáveis, são coisas que nós veremos, tá? E eu acho que eu vou deixar para falar sobre isso quando for a hora de falar, tá? Mas, como eu já disse, eu vou falar novamente, assista o vídeo de lógica de programação, que lá eu trato a questão de variável, de constantes, variáveis, funções, o que mais que eu falo lá? Sobre os operadores aritméticos, sobre matrizes, eu falo sobre muitas coisas lá importantes para você, que com certeza vai facilitar bastante aqui quando você vier continuar as aulas aqui. Então vou deixar o link novamente na descrição desse vídeo aqui, beleza? E eu vou aproveitar aqui e vou falar sobre os comentários, tá? Você pode comentar o seu código, principalmente se você está começando agora, para ficar mais fácil para você. Ah, eu quero saber o que essa função faz. Ah, tá. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um comentário. Como eu coloco um comentário? O comentário tem duas maneiras de você colocar. Primeiro você pode colocar barra asterisco e depois asterisco barra, tá? Então aqui você iniciou e finalizou um comentário. Então tudo que você colocar aqui dentro, ó, é comentário. É um comentário que ele não vai ser executado pelo compilador, tá? Então, por exemplo, vou salvar isso daqui, vou construir, vou executar. Ele funcionou, ele rodou meu projetinho numa boa. Por quê? Porque essas palavras sem sentido que eu coloquei aqui, o compilador não lê, porque está dentro de um comentário. É útil para você, por exemplo, escrever, deixar suas notas aqui, suas anotações. Ah, eu aprendi isso daqui, então essa função precisa retornar um valor inteiro. Então você pode fazer nesses comentários, tá? Colocar aqui, ó, bibliotecas, biblioteca padrão, entendeu? Pode colocar esses comentários. Então tem duas maneiras de fazer os comentários. A primeira é colocando o asterisco, barra asterisco e asterisco barra. Tudo que vem aqui dentro não vai ser compilado pelo código. A outra maneira é barra barra. Só que barra barra é por linha, tá? Então você vai escrever apenas uma linha. Se você pular aqui e continuar, aí vai compilar isso daqui, ó, aí vai dar erro, entendeu? Então tem duas maneiras, barra barra e asterisco barra. Eu mostrei para vocês. Ah, posso falar sobre isso aqui, por exemplo. Olha aqui.
inclusive eu vou até comentar isso aqui para vocês. Tem uma funçãozinha que muitos compiladores têm que se chama autocompletar. Tá? Ela ajuda você e às vezes até poupa um certo tempo. Então se eu colocar aqui, pô, e só de colocar isso daqui, ele já me mostra o autocomplete. O que eu quero colocar? Você quer escrever printf? Ou é printfs? Ou é priority private? Entendeu? Então, eu quero isso aqui. Bom, galera, então é isso. Se você está gostando do curso, compartilhe esse curso aqui nas suas redes sociais, com seus amigos. Fala, ó, o Marcos está fazendo um curso gratuito ali de loja de programação em C. Se inscreve no canal dele, deixa seu like lá. Isso daí ajuda muito nós a continuarmos nosso trabalho aqui dentro, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até os próximos vídeos.